7. Os versos 7 ao 12 nós vamos meditar nessa noite, amém? Enquanto os irmãos abrem, eu vou passar os anúncios. Sexta-feira, amanhã, irmãos, temos o projeto Aos que têm fome, amém? Sairemos às 18 horas para a distribuição das marmitas, amém? Para o evangelismo. Então, você que pode, venha participar conosco. Sábado, culto de missões às 19h30, amém? O irmão Felipe estará pregando neste sábado, irmãos. E, como todos bem sabem, nós cancelamos a feijoada devido à dificuldade que estávamos tendo nas vendas. Com isso, diminui o envio para os irmãos lá em Moçambique. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a se esforçarem a estarem aqui neste sábado, prepararem uma oferta missionária, amém? Toda a oferta do culto será enviada para Moçambique, como nós temos feito, né, desde sempre. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar essa graça, que nós possamos compreender a importância de nós contribuirmos para missões. Domingo, culto ao Senhor às 9 horas da manhã, amém? Não falte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, culto às 19h30, vamos seguir, né, meditando no capítulo 7 de Mateus. Quarta-feira, intercessão às 19 horas. Às 20 horas, aula, amém, de teologia. Os irmãos que estão participando do curso, não falte, em nome de Jesus. Também vamos iniciar no mês de maio, primeira sexta-feira de maio, curso de intensivo de biografias piedosas, amém? Então as inscrições ainda devem ser feitas até o dia 30 de abril, amém? A próxima semana encerra, amém? E nós daremos início. Você que deseja, dê o seu nome, participe, vai ser uma grande bênção. A feijoada que seria nesse sábado vai ser realizada no dia 15 de maio, né? Vamos trabalhar de forma antecipada para que possamos alcançar o objetivo e ajudar os irmãos lá na África, amém? Com união nós vamos longe, amém? Se nós pensarmos em cada um, vender uma feijoada sem feijoada é nada, né? E o motivo é muito nobre, que é para ajudar aqueles que precisam. Também estamos lá com o propósito da construção de Quatinga. Os irmãos devem ter visto ontem lá no grupo. O irmão Fabrício colocou lá algumas fotos do trabalho de terraplanagem que foi feito ontem. Com a graça de Deus, no mês de maio nós vamos começar a comprar os materiais. Amém? Nos ajude em oração. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 7 em diante. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus soberano e eterno, mais uma vez vamos à tua presença, clamando a Ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações mediante a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa atuar de maneira graciosa e milagrosa nessa noite, meu Senhor. O Senhor bem conhece os nossos corações. Tu bem sabes como estamos aqui nessa noite, ó Deus, e a maior necessidade que temos. Trataremos nessa noite sobre a maior necessidade dos nossos corações, das nossas vidas. E eu te peço, meu Deus, por misericórdia e graça, que esta necessidade seja atendida hoje em cada coração. Que o Senhor possa atuar convencendo, despertando, chamando o Senhor dos Cristo ao arrependimento, ó Deus, e os colocando de pé, mediante a ação graciosa e soberana do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Nos faça inteiramente seus, ó Deus. Nos faça compreender, nos faça, Senhor Jesus Cristo, entender o Teu santo Evangelho, o quão dependentes somos de Ti, meu Pai. Que nós possamos contemplar uma ação milagrosa do Senhor nessa noite em cada coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças ao Senhor. Amém. Por sua bondade, misericórdia. Por tudo que o Senhor tem realizado e permitido nós desfrutarmos. Não há nada melhor do que sermos alcançados pela graça de Deus, irmãos. Jesus Cristo é tudo que temos, tudo que somos. Ele é o nosso Pai e o nosso Rei. Amém? Nós dependemos dele para tudo. Estamos chegando ao final do que é conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que foi ministrado pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos versos que lemos, nós temos a conclusão principal de todo o tema do sermão ministrado pelo Senhor. Jesus nos ensina o que nós somos como cidadãos do seu reino. Lá no capítulo 5, conforme nós estudamos, ele nos chama de bem-aventurados. Como bem-aventurados, cidadãos de um reino que não é deste mundo, ele exige algumas qualidades diferentes. A maneira como nós nos comportamos em relação a nós mesmos. Nós devemos entender quem somos, não termos um conceito elevado daquilo que somos, porque muitos, infelizmente, tendem a cair neste erro. Ele nos ensina como deve ser a nossa moral diante de várias circunstâncias. Nos ensina sobre a verdadeira religião, sobre o cuidado com o dinheiro, com as posses, o cuidado com o julgamento, a maneira correta de se julgar, né, o nosso próximo. Conforme nós observamos na semana passada, Jesus faz uma condenação no início do capítulo 7, do julgamento hipócrita, que nada mais é do que agir incorretamente em relação ao nosso próximo, julgar de maneira incorreta ou sem estarmos na condição para isso. Insisto que o texto que nós estudamos semana passada não tem nada a ver sobre não julgar, mas julgar corretamente. Amém? Nessa noite nós temos um texto muito conhecido, muito utilizado, principalmente os versos 7 e 8. Um texto magnífico, um texto muito lindo, maravilhoso de se ler e de meditar nas palavras que o Senhor Jesus Cristo nos traz. Isso aqui é um prato cheio para os teólogos da conhecida teologia positiva, para defender as suas ideias um tanto quanto absurdas em relação àquilo que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ou pode nos dar, ou deve nos dar, ou é obrigado a nos dar. Muitos se utilizam desse texto para dizer, não, aqui está escrito, que se pedirmos, receberemos, se buscarmos, encontraremos, e se batermos, a porta nos será aberta. E de fato é assim. Mas será que Jesus Cristo está dizendo que tudo que pedirmos será atendido? Tudo que buscarmos será encontrado? E em tudo que batermos nos será aberto? Não, é claro que não. Contudo, há muitos que se apegam nisso. Textos isolados, aplicam-os como uma verdade absoluta e semeiam uma quantidade de heresias sem fim. Antes de nós pensarmos que temos todo esse benefício, nós devemos avaliar o contexto que nós encontramos na passagem e também a exigência para usufruirmos de tanta bênção. O que nos compete então o texto aqui em questão? A chave do texto está no verso 12. Se você ler o verso 12 aí, o verso 12 é a chave desse texto e de todo o Sermão do Monte. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas.
Alguns teólogos intitulam este versículo como a regra de ouro do Sermão da Montanha. William Barclay ele intitula este verso como o Monte Everest da ética. Ou seja, nós precisamos compreender que, para desfrutarmos todas as bênçãos que o Senhor tem conferido aos seus filhos, desde o início desse sermão, é necessário nós obedecermos a regra de ouro que está descrita no texto. Antes de qualquer coisa, nós temos de ter isso em nossos corações. Para nós é muito fácil nos apegarmos ao fato de que, se pedirmos, teremos nossos pedidos aceitos. Se buscarmos, nós encontraremos. E se batermos, a porta nos será aberta. Isso é maravilhoso aos nossos ouvidos. Isso é grandioso. Mas o que de fato significa isso? Vamos lá então observar. Os versos 7 e 8, primeiramente. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Antes de nós falarmos do significado dessas palavras, eu queria falar com os irmãos o que não significa isso. A primeira coisa que não significa é que tudo que pedirmos será feito em nosso favor. O texto não significa isso. A segunda coisa que não significa é que todos os seus pedidos, independentes quais sejam, serão atendidos pelo Senhor. Também não significa que a nossa vontade será feita pelo fato de nós pedirmos, buscarmos e batermos a porta. O verso 11 nos mostra isso. O verso 11 nos fala que aquele que nos atende é o nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial sempre sabe o que é melhor para nós. E nem sempre o melhor para nós é aquilo que pedimos. Nem sempre. É por isso que nem sempre Jesus vai nos dar tudo o que pedimos, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então essa é a chave. Não é que nós temos um céu aberto, ou carta branca, ou um cheque em branco, para exigirmos de Deus tudo o que nós precisamos. Se assim fosse, seria maravilhoso, seria muito fácil, e nós não teríamos problemas nenhum na terra. Desfrutaríamos apenas de bênção, porque, afinal de contas, eu peço, o problema está resolvido. Apresentaria todos os meus problemas ao Senhor, e Ele resolveria todos, porque é obrigado a fazer isso. Mas não é isso que nós podemos observar aqui. A primeira coisa que nós devemos observar é a perseverança na oração. Jesus nos dá uma ordem: peçam, busquem e batam. Isso nos mostra que é necessário perseverança na oração. Orar tem a ver com reconhecimento, com humildade, com perseverança, confiança naquele que você está buscando. Nós temos aqui alguns imperativos presentes, que é: continue buscando, continue batendo e continue pedindo. Isso nos mostra que a oração não é apenas um ritual que nós fazemos em alguns momentos das nossas vidas, ou quando temos algumas dificuldades para apresentarmos ao nosso Senhor. Isso nos mostra que a oração, ela é perseverante, ela é contínua. Os filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus, eles se deleitam na prática da oração. Então, a oração não é um amuleto utilizado em alguns momentos da sua vida, mas faz parte de toda a sua vida. Seja quando as coisas estão boas, seja quando as coisas estão ruins. Oração exige vigor e persistência. O texto é claro ao dizer:
Apenas os que permanecem pedindo são os que recebem, os que permanecem buscando são os que encontram, e os que permanecem batendo é que a porta nos abre. Tendo então como chave o verso 12, que já lemos, precisamos então entender o que nos será feito de fato, porque senão nós podemos ter uma interpretação errada e nos frustrarmos. O que nos será feito quando pedirmos, buscarmos e batermos? Conforme falei aqui aos irmãos no início, nós temos aqui a conclusão do Sermão do Monte. Falamos já muito sobre esse sermão, que se inicia no capítulo 5. Fala sobre os bem-aventurados, sobre a obediência à lei, o cumprimento em relação ao nosso próximo, enfim, muitas coisas. Uma delas, nós falamos na semana passada sobre nós estarmos aptos para julgar o nosso próximo, estarmos aptos para discernir quem são cães e quem são porcos, que não devem ser lançados as pérolas, nem o que é sagrado. Então, para nós compreendermos isso, ou chegarmos neste nível de entendimento, antes de nós termos condições de ajudar o nosso próximo a tirar o cisco do seu olho, ou termos condições de julgar aquele que tem tratado o Evangelho como algo desprezível e sentenciá-lo como cão ou porco, espiritualmente falando, segundo o texto, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos então pedir, buscar e bater, para que o Senhor nos faça capaz de agirmos segundo cidadãos do seu reino. Há uma liberdade, irmãos, diante do nosso Deus para apresentarmos as nossas necessidades. Não vai pensar aqui que eu estou dizendo que isso não deve ser feito. Estudamos sobre a oração do Pai Nosso, e uma das coisas que o Senhor nos ensina é o quê? Apresentar as nossas necessidades. Mas aqui nós temos um outro contexto a ser avaliado. Não é tanto as nossas necessidades físicas, materiais, que devem ser apresentada insistentemente ao Senhor, mas uma busca contínua pela sabedoria que vem do alto e um discernimento que vem mediante o Espírito Santo habitando em nós. Temos que entender que, como cidadãos do reino dos céus, do reino de Cristo, nós precisamos desenvolver as qualidades exigidas pelo nosso Senhor em todo este sermão. Naturalmente falando, é impossível nós termos todas as bem-aventuranças, é impossível nós obedecermos a lei conforme ela ordena, é impossível nós ajudarmos os necessitados, nós vivermos na prática do jejum e da oração, nós acumularmos os tesouros dos céus, não nos preocuparmos tanto com a terra, mas principalmente com os céus, nós julgarmos corretamente, naturalmente falando, isso é impossível, mas isso é exigido para cada cidadão do reino dos céus. Jesus nos fala que assim são os seus servos e os seus filhos. John MacArthur, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, ele vai dizer dessa maneira: se você quer sabedoria para saber como ajudar um irmão pecador e como discernir a falsidade e a apostasia, vá ao seu Pai Celestial, pedir, buscar e bater as portas do céu, e você receberá, encontrará e terá a porta aberta. É por isso que estes versos são a conclusão do sermão. Porque a maneira de nós nos comportarmos e vivermos agora como cidadão do reino é mediante o Espírito de Cristo que habita em nós. Então nós precisamos pedir, buscar e bater, até que do alto sejamos revestidos com o Espírito Santo de Deus. É por isso que é necessário avaliar todo o contexto. E o contexto nos mostra Jesus Cristo descrevendo os cidadãos do seu reino.
Jesus Cristo nos chamando de bem-aventurados, de servos que obedecem a sua lei, não como os fariseus, mas obedecem a sua palavra fielmente. Servos que são capazes de ajudar o necessitado, ajudar o seu próximo, como Deus ordena que façamos. Servos que verdadeiramente o buscam e querem intimidade com Ele, na oração, na prática do jejum, nas práticas espirituais. Servos que entendem que não são cidadãos desse reino, mas pertencem a um reino vindouro, a um reino celestial. Portanto, os seus tesouros não são acumulados aqui, mas principalmente lá nos céus. Então, Jesus vai nos mostrar que assim são os seus servos. Não estão preocupados demasiadamente com as coisas terrenas, apesar de sermos seres humanos e nos preocuparmos às vezes. A nossa preocupação maior não está nisso. A nossa dependência não está nessas coisas, mas está em nosso Senhor. E também fala que os cidadãos do seu reino julgam corretamente. Então, diante de todas essas exigências, como nós podemos desenvolver essas qualidades sendo homens e mulheres caídos, maus naturalmente falando? Como nós vamos conseguir, se tornar bem-aventurados, julgar corretamente, amar o nosso próximo como a nós mesmos? Como? Perseverando na busca contínua por Deus. Então nós devemos perseverar pedindo, buscando e batendo. Nós precisamos buscar insistentemente o nosso Senhor. John MacArthur também vai nos dizer que, em primeiro lugar, não temos um cheque em branco em nossas mãos para apresentarmos a Deus. Daí é o erro que muitos cometem, de pegar alguns versículos como esse e apresentar ao povo dizendo: ó, Deus tem que fazer, Deus tem que nos atender, a sua palavra está dizendo isso. Sim, mas não nesse contexto. Apesar de nós observarmos aqui uma palavra em destaque, a palavra todo, nós devemos entender que o texto não é destinado a todas as pessoas. Devemos nos lembrar que a promessa liberada aqui por Cristo Jesus é apenas para os seus filhos. Havia uma multidão ouvindo o sermão, mas nem todos eram bem-aventurados. E nem todos desfrutariam de todas as promessas que o Senhor nos traz na ministração deste sermão. As promessas liberadas sobre o seu reino são destinadas apenas aos seus filhos, apenas aqueles que fazem parte da sua família. No verso 21, se você descer um pouquinho mais abaixo aí do capítulo 7, você vai ver essa verdade. Porque Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Ou seja, faz parte da minha família, é meu filho também. Não. A promessa de atendimento contínuo que nós temos aqui é destinada apenas para os filhos de Deus e não para qualquer pessoa. Tendo isso, uma clara exposição de como devem ser os filhos de Deus, e de que apenas os filhos de Deus se comportam com tais qualidades, é que nós devemos então tomar posse dessa promessa. Não é porque nos dias de hoje nós temos um número sem fim de igrejas, um número sem fim de pastores, um número sem fim de apóstolos e todas as coisas que nós podemos observar, que todos estão aptos a tomar posse dessa promessa. Isso, é claro, destinado apenas para os filhos de Deus. O Pai Celestial nos fará o melhor. Como saber se somos filhos de Deus? João capítulo 1, verso 12. Aí está a resposta. Aos que o receberam e aos que creram, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo não tem a ver o quanto Ele pode fazer no seu nome.
não tem a ver tanto com quanto poder você vai receber do Senhor, mas tem a ver com compreendermos a verdade que nos faz um salvo. Crer no Senhor tem a ver o quanto nós dependemos e confiamos a nossa salvação a Ele, o quanto o amamos. E aquele que de fato crê é o único que pede, busca e bate insistentemente, de maneira perseverante. É por isso que então essa verdade só se aplica aos filhos, porque aqueles que têm outros interesses, além daquilo que o Senhor pode nos dar, desistem facilmente, param no meio do caminho, porque não são filhos, não creram, não são salvos, não compreenderam a verdade do Evangelho. Para nós recebermos aquilo que nós pedimos de Deus, é necessário algo de filho para pai: obediência. 1 João capítulo 3, dos versos 22 ao 24, o apóstolo que estava aqui neste momento, ouvindo o sermão, vai dizer: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então veja como que as coisas se encaixam perfeitamente. Obediência aos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos traz em seu sermão. Dois princípios, os dois principais, aliás, que era amar a Deus, crer em Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E um outro mandamento que João cita aí, amar uns aos outros. Isso nos volta para o versículo 12, que é a regra de ouro de todo o contexto do Sermão da Montanha. Façam aos outros aquilo que quer que seja feito para você. Então, o texto só se aplica aos filhos, por quê? Apenas os filhos obedecem ao seu Pai Celestial. Como? Mediante o seu Espírito, que habita em nós. Então, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos bem-aventurados. Pelo Espírito Santo de Deus, nós temos discernimento para julgarmos, discernimento para pedirmos. Pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que não temos aqui uma carta em branco para pedirmos tudo quanto vier em nossa mente. Tiago vai reforçar isso no capítulo 4, no verso 3, dizendo: vocês não recebem porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres, e por isso não serão atendidos. Pedem de formas erradas. Então isso joga por terra a ideia de que Deus tem que nos atender, ou é obrigado a nos atender em todos os nossos pedidos. E isso, irmãos, em nenhum momento é falta de fé. Pelo contrário, isso é a fé genuína no Senhor. Augusto Nicodemos, ele diz que viver pela fé não é dizer eu determino, mas seja feita a sua vontade. É viver na dependência total do Senhor, sabendo que Ele fará o que é melhor para nós, independente do que nós pensemos que venha a ser melhor. 1 João ainda, capítulo 5, verso 14, ele vai escrever: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. É por isso então que nós necessitamos do Espírito de Deus para crescermos como seus filhos e cidadãos do seu reino, para desenvolvermos essas qualidades a qual nós temos aí em todo o sermão. Lucas, ele registra o mesmo ensinamento. Se você observar aí no rodapé da sua Bíblia, vai estar uma referência de Lucas sobre o mesmo ensinamento, no capítulo 11, dos versos 9 ao 13. Só que Lucas nos traz alguns detalhes que Mateus
não traz. E Lucas, ele nos revela o que deve ser pedido aqui. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 11, por gentileza. O versículo 13. O que nós devemos pedir então, mediante Lucas 11, 13? O Espírito Santo. Se você ler dos versos 9 ao 13, você vai ver que há as mesmas palavras, só que com alguns detalhes a mais. É por isso que esse texto não se aplica a tudo quanto você pensar que deve pedir. As necessidades devem ser apresentadas como está lá no Pai Nosso. Mas aqui nos fala de uma outra verdade. E Lucas nos diz que o Pai Celestial jamais negará o Espírito Santo àquele que o pede. A única maneira, irmãos, de nós vivermos e agirmos como cidadãos do reino dos céus é sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos concluir que o pedir, o buscar e bater não significa que Deus vai nos atender em todas as loucuras que nós apresentarmos a Ele, mas que devemos pedir de acordo com aquilo que Ele tem nos mostrado em Sua palavra, e em especial no Sermão do Monte. Pedirmos o Seu Espírito. As três palavras que nós temos aí descritas para nos mostrar que devemos perseverar em oração, também nos mostra que há uma crescente intensidade na busca. Iniciamos pedindo. Nós avançamos buscando. Saímos da zona de conforto e vamos buscar, e aí nós avançamos ainda mais, batendo a porta, demonstrando ao Senhor o quanto nós precisamos daquilo que estamos pedindo. E na intensidade da busca, Deus retribui os seus filhos com as suas necessidades sendo atendidas. Neste caso, com o teu Espírito Santo. O registro de Atos capítulo 1 nos mostra os discípulos pedindo, batendo e buscando continuamente, até que chegou o dia em que Deus os ouviu e respondeu à sua busca. E atendeu aquilo que eles tanto demonstraram a Deus que desejavam. Outro princípio que nós devemos entender aqui é que nós devemos se utilizar das ferramentas que temos para o crescimento, porque senão nós vamos cair naquela, né? Senhor, eu quero crescer em Tua presença. Eu quero ser um pregador da Tua palavra. E nós vamos pedir isso continuamente para Deus. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Temos lido a Bíblia? Temos estudado para sermos pregadores? Muitas vezes não. Estamos pedindo, mas não estamos utilizando as ferramentas que temos para que Deus nos atenda em nosso pedido. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Então nós buscamos, pedimos e clamamos. Mas não fazemos por onde? E não no merecimento. Mas não fazemos por onde? Na prioridade da busca de Deus. Qualquer corzinha já é motivo para nós desanimarmos. Deixamos de lado a palavra, deixamos de lado os cultos. E queremos que Deus nos faça. Uma coisa não isenta a outra. Nós precisamos utilizar as ferramentas que temos para que Deus possa nos fazer de acordo com a sua vontade e de acordo com aquilo que temos pedido. Eu quero ser um músico. Você em algum momento já procurou saber sobre música ou
fazer uma aula de guitarra, alguma coisa, e está pedindo ao Senhor. Nós pedimos, nos preparando para receber. Não é só pedir. Então, concluindo isso, nós vamos avançar para os versos 9 ao 11, que nos mostra aí e nos fala sobre a verdadeira demonstração de amor. A verdadeira demonstração de amor não é te dar tudo que você pede, mas fazer o que é melhor para você. E o texto vai dizer sobre isso. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso nos mostra que, nos deixa claro que nosso Pai que nos ama faz o que é melhor para nós. Jesus faz duas perguntas retóricas aí no texto. E a primeira é: qual de vocês dará pedra para o seu filho se ele te pedir pão? Ou quem vai dar uma cobra se ele te pedir peixe? Em Lucas também ele faz uma outra comparação. Quem dará ao seu filho um escorpião se este te pedir um ovo? Para enfatizar o quê? Que nós, como pais, seres humanos, queremos o melhor para os nossos filhos. Jesus expõe aí a nossa natureza caída. Apesar de vocês serem maus, vocês querem o melhor para os seus filhos. Apesar de vocês serem filhos de Adão, herdeiros do pecado, viverem no pecado naturalmente falando, os pais querem fazer o que é melhor para os seus filhos. Então Jesus vai nos trazer uma verdade consoladora aí no meio do texto. Muito mais o Pai Celestial fará por vocês. Se isso não é amor, eu não sei o que é amor. Muito mais. Multiplica esse amor que você tem pelo seu filho milhares de vezes, e talvez, e certamente nós não chegaremos ao que é o amor de Deus para com os seus filhos. Muito mais. O nosso Pai Celestial quer o nosso melhor. Isso é demonstrado em seu sacrifício na cruz do Calvário, em favor dos seus filhos. Então o amor de Deus é demonstrado para conosco, não quando Ele faz tudo o que nós queremos que Ele faça, mas quando Ele faz o que é melhor para nós. E o que Deus faz é sempre melhor do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Mesmo quando nós não compreendemos o motivo de Deus fazer aquilo, é melhor. É muito melhor. E Deus sempre fará o melhor aos seus filhos que insistentemente o buscam. Um pai terreno, por mais que ele ame os seus filhos, nem sempre ele dá o melhor ou faz o melhor para eles, porque ele é falho. Jesus Cristo não. Ele sempre fará o melhor. Ele é perfeito e nos ama com um amor perfeito. Por isso, Ele nos dá o melhor. Há uma história sobre a mitologia grega que fala sobre uma deusa que se apaixonou por um homem comum, um homem mortal. E então diz a história que essa deusa foi concedido a ela um pedido a ser realizado por Zeus, né, o deus dos deuses, né, na mitologia grega. E ela fez um pedido a ele, e ela pediu que este jovem que ela havia se apaixonado se tornasse imortal, né, semelhante a eles, né, na história, claro. E Zeus concedeu o seu pedido. Só que ela não pediu a Zeus que este permanecesse na sua condição de jovem.
Então ele se tornou um ser imortal, idoso. O que isso nos mostra? Que não foi feito o que era melhor na história para ela. Assim agem os deuses deste mundo, que não são deuses, nós sabemos. Nunca fazem o que é melhor. Eles podem em algum momento atender um pedido, mas não será feito o melhor. E o que fazem é ilusório. E no momento certo vai ser trazido à tona e vai mostrar que isto é ilusório. Nosso Deus é diferente, porque nem sempre Ele atende os seus pedidos, mas sempre faz o que é melhor para você. Insisto que mesmo que o melhor feito por Deus aos nossos olhos não seja tão melhor assim, ainda assim é o melhor. Há situações na sua vida que Deus permite porque Ele sabe que isso é o melhor para você. Não há resposta, humanamente falando, para alguns casos não há resposta, mas Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Deus sabe o que é melhor e Ele sempre nos fará o que é melhor. Deus está acima. Seus pensamentos são maiores e melhores do que os nossos. Quando Jesus nos fala sobre o amor de Deus para conosco, Ele enfatiza a grandiosidade deste amor ao utilizar o termo muito mais. É um amor infalível, é um amor verdadeiro, não é um amor interesseiro, é um amor que nós podemos verdadeiramente descansar. Por mais que ele se utilize aqui, né, de um dos relacionamentos mais amorosos na terra, que é de pais para com os filhos, ao ponto de muitas vezes os pais se sacrificar pelos filhos e, dependendo da situação, dar a própria vida por um filho. Apesar de Deus se utilizar deste exemplo para nos dar uma ideia, este amor utilizado não chega a 1% do que Deus nos ama, ao grande amor com que Deus nos amou e continua nos amando dia após dia. Jesus nos informa que Ele nos ama muito mais. Não há limites para este amor. Não há limites para sermos atendidos pelo nosso Pai Celestial quando pedimos em obediência e de acordo com a sua vontade. De acordo com o texto, nosso pedido, insisto, de acordo com a necessidade que temos como cidadãos do reino de Deus, é que Deus nos dê o seu Espírito Santo. Como cidadãos elegidos para o seu reino, necessitamos continuamente do seu Espírito para crescermos em graça, conhecimento e atitude em relação ao próximo. Não há outra maneira de nós aplicarmos todas as exigências que temos no sermão, senão pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós. Gálatas capítulo 5, 22, nos fala sobre o fruto do Espírito, que está ligado diretamente com a regra de ouro no verso 12. O fruto do Espírito nos faz agir como cidadãos do reino, e a nossa atitude em relação ao nosso próximo é diferente a partir do momento que temos o fruto do Espírito. Amor, paciência, bondade, benignidade, enfim, domínio próprio e todas as outras coisas. É diferente. Outra situação que devemos aplicar sobre a verdade que não é tudo que pedimos aqui, né, ou que devemos pedir tudo, utilizando-se do exemplo de pais. Como pais, nem sempre nós damos tudo que os filhos pedem. Por quê?
Porque nós sabemos o que é melhor para ele. E nós queremos o que é melhor para ele. Então, como seres humanos, pais caídos, né, de natureza má, nós discernimos o que é bom, mesmo com a nossa limitação humana. Muito mais o Senhor Jesus Cristo, que é soberano, poderoso, onipotente, onisciente, enfim, todas estas coisas, saberá o que é melhor para nós. Jesus não nos promete que seria um gênio de uma lâmpada, que você vai lá e na hora que você bem quer, você faz o seu pedido e ele prontamente te atende. Mas ele nos ensina que será nosso Pai, que nos ama de maneira graciosa e fará o que é melhor para nós, em todos os momentos. E por fim, o verso 12, que é a regra de ouro de todo o contexto. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, a maneira como Deus age com você, é a maneira que você deve agir com o seu próximo. Nós fazemos ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Aquilo que queríamos que fosse feito em nosso favor. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos. Este é o resumo da lei e dos profetas. Toda a implicação dos versos 7 ao 11 está explicitamente exposta no versículo 12. O perfeito amor de Deus para com os seus filhos, ele é demonstrado, ele é refletido em seus filhos quando eles tratam os outros da mesma maneira como eles querem ser tratados. Não por interesse, não por vaidade, religiosidade, mas porque ele foi regenerado, ele recebeu uma nova natureza, ele é cidadão de um outro reino, e ele tem um pai que o ama de maneira grandiosa, então ele vai agir da mesma maneira como este pai age com ele. Jesus Cristo é questionado em um determinado momento sobre o maior mandamento. Senhor, qual é o maior mandamento? Uma única pergunta foi feita, mas Jesus deu duas respostas. Ele respondeu qual era o maior mandamento e acrescentou o segundo maior. Jesus disse: olha, o maior mandamento é que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior é semelhante a ele: amar o próximo como a ti mesmo. O que Jesus quis enfatizar ao dar essa resposta àquele que lhe perguntou: de nada adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. É isso, resumo, basicamente é isso. Não adianta nada você dizer que cumpre o primeiro mandamento e não cumpre o segundo. O apóstolo João, que estava presente aqui, vai enfatizar na sua primeira carta muito sobre o amor ao próximo, sobre como deve ser a nossa atitude em relação ao nosso próximo. Capítulo 3, dos versos 11 ao 18, ele vai discorrer, falando sobre amor em palavras, em atitudes, em ação. Não amem só de palavras, mas atitude em ação. Façam aos outros o que vocês querem que sejam feito a vocês. 1 João, capítulo 4, dos versos 20 e 21, ele vai escrever assim: olha, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Façam aos outros o que você deseja, o que você quer que seja feito em seu favor. Humanamente falando, impossível. Como cidadãos regenerados, novo nascido, cheios do Espírito Santo de Deus, possível. John MacArthur, ele escreve: não há capacidade dentro de um incrédulo a amar da maneira que Jesus manda aqui. Os incrédulos podem fazer muitas coisas éticas e de vez em quando
Eles podem até se aproximar do nível deste mais alto padrão ético, mas eles não podem sustentar tal abnegação, porque eles não têm o recurso divino necessário para permanecer em amor. É por isso que a necessidade que nós temos neste contexto aqui é do Espírito de Deus. Porque somente mediante o Espírito Santo de Deus é que nós vamos amar como Deus ama. Nós vamos tratar como Deus ordena. Nós vamos fazer como Deus tem confiado. R.C. Sproul, ele vai dizer assim: não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito deles e fazemos com eles. Devemos pensar em fazer por eles em vez de fazer com e contra eles. Então, nós não podemos controlar o que os outros farão, mas o que nós fazemos sim, mediante o Espírito de Deus, habitando em nossos corações. Amando como Cristo ama. Como filhos de Deus, nós não amamos como o mundo ama. Vou citar o exemplo do que ocorre ali na praça. Muitas pessoas passam ali de várias religiões para dar comida. A pessoa para o carro, algumas vezes sai do carro, distribui e vai embora. É demonstrado um certo amor, mas muito limitado. Os filhos de Deus que vão ali na praça todos os dias, tem pessoas que vão ali. Eles param, dão alimento, trazem o consolo do Espírito, trazem o conforto da palavra, demonstra amor, demonstra preocupação, demonstra que está fazendo aquilo que ele queria que fosse feito por ele, se ali estivesse naquela situação. Então há uma diferença. É por isso que nós precisamos então do Espírito de Deus. A maneira como nós agimos com o nosso próximo não tem nada a ver com a forma que nós esperamos e pensamos que o nosso próximo deve nos tratar. Ou seja, se ele pisa no meu pé, eu piso também. Não é isso. Você quer que ele pisa no seu pé? Não. Então você não vai pisar no pé dele. A maneira que você quer ser tratado, você trate o outro. Isso resume a lei e os profetas. Então, nenhum homem caído tem condições de amar dessa forma. Ele pode em algum momento demonstrar um afeto, um amor, uma preocupação, mas não por muito tempo. Esse amor, ele só pode vir, irmãos, mediante a habitação do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é amor. Gálatas 5:22. Cujo Romanos 5, verso 5 nos fala que Deus derramou em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, o seu amor. João 13:34 nos fala que nós devemos amar como Cristo ama, e só amaremos como Ele ama, mediante o seu Espírito. E 1 João 4,19, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiramente. E é por isso que o nosso pedido, a nossa busca e a nossa batida deve ser na busca pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos desenvolver as qualidades dos filhos de Deus pertencente ao seu reino. Enfim, para nós concluirmos e encerrarmos, Deus nos chamou, irmãos, para sermos cidadãos do seu reino. Deus nos dá a fórmula para crescermos como seus filhos. E a fórmula é esta: a busca contínua pelo seu Espírito. Pedir, buscar e bater. Quando os discípulos compreenderam isso, Atos capítulo 1 vai ser registrado por Lucas o quanto eles pediram, o quanto eles buscaram e o quanto eles bateram a porta. E como Deus atendeu a sua busca, o seu pedido e a sua batida.
quando nós entendermos o que é o Evangelho, nós vamos compreender que Deus não é nosso capacho, que Deus não é obrigado a atender todas as nossas demandas. Se nós entendemos qual é a maior necessidade que tínhamos outrora, quando estávamos mortos em pecados, quando Deus nos amou em extrema podridão e nos chamou quando ninguém dava nada para nós, quando nós entendermos a gravidade do pecado, as suas consequências e o que Ele fez conosco, nós vamos entender que o Evangelho não está em tudo que Deus pode fazer quando você o pedir, mas naquilo que Deus fez dentro da maior necessidade que tínhamos, na mudança da nossa natureza, na transformação em cidadãos do seu reino. Quando nós entendermos isso, irmãos, nós vamos viver o resto dos dias nessa terra apenas para agradar ao Senhor e amá-lo com todo o nosso coração. Então entenda, querido, entenda isso nessa noite. Se Cristo te amou, te chamou e te selou com o seu Espírito Santo, isso é suficiente, independente de como seja a nossa caminhada aqui na terra. Deus está contigo. Deus sempre fará o melhor para você. E mais, Deus te sustentará até o momento em que o portão celestial se abrirá e você entrará para o reino vindouro. Isso é suficiente para os filhos de Deus. Deus fez o que é melhor para nós. Nos chamou para sermos cidadãos do seu reino. Sabendo da nossa limitação, da nossa natureza caída, e sabendo que naturalmente não chegaremos ao fim, nos deu o seu Espírito para nos fortalecer, para nos fazer perseverar, para agirmos como cidadãos do seu reino. Então, queridos, devemos pedir, buscar e bater, porque Deus jamais negará o seu Espírito aos seus filhos. Ele dará àquele que pede, àquele que busca e àquele que bate a porta. A maior necessidade que temos como cidadãos do reino celestial é do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando os discípulos entenderam isso, eles passaram a buscar insistentemente. E Deus lhe atendeu o pedido. Vamos nos pôr em pé? Que o Senhor Jesus Cristo possa convencer o seu coração nessa noite. É fato, irmãos, que nós temos tantas necessidades neste mundo, tantos problemas, tantas lutas, tantas dores. Mas também é fato, meus queridos, que a maior necessidade que temos não está nas coisas deste mundo. Está em Deus. Somente Deus pode nos dar o que realmente precisamos. Somente o Senhor Jesus. Ele é tão bom. Ele é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, que Ele nos concede aquilo que verdadeiramente necessitamos. Então busque no Senhor nessa noite. Peça a Cristo Jesus. Peça a Deus que te desperte, que abra os seus olhos, que encha a sua vida com o Espírito Santo. Esta é a maior necessidade que temos como igreja. É a maior necessidade. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e bendito, só Tu és santo, meu Senhor. Só Tu és digno. Quanto amor nós encontramos em Tuas palavras, meu Senhor. Muito mais o Senhor nos amou.
muito mais o Senhor tem feito melhor em nosso favor. Deus, a nossa natureza má nos mostra qual era o nosso destino final. A nossa natureza caída nos mostra o que merecíamos outrora. O que nos esperava, Senhor Jesus Cristo, quando estávamos mortos em pecados. E tudo que nós iríamos receber e mereceríamos receber, e o que nos esperava de fato, era a condenação ao tormento eterno. Mas o Senhor, por pura bondade, por pura graça, por tanto amor, nos ama de uma maneira tal que nos chama a ser parte da sua família, cidadãos do seu reino, Deus. O que mais poderíamos querer, ó Pai, quando o Senhor nos chama para sermos seus filhos? Quando o Senhor nos livra de um estado de condenação eterna e nos coloca num estado de salvação eterna. Nos coloca em uma posição de herdeiros de todas as promessas celestiais descritas no seu livro, ó Deus. Como poderíamos incorrer num erro, Deus, de achar que pelo fato de sermos seus filhos, tudo o que precisamos nessa terra nos será feito, ó Deus. Nos mostre a verdade gloriosa que há por detrás do seu evangelho. Nos mostre os céus, ó Deus. Grave em nós os céus, meu Senhor, para que possamos viver como cidadãos do seu reino, como verdadeiramente filhos do Senhor. Nos concede o teu Espírito, Deus. Nos concede o teu Espírito para sermos bem-aventurados, para amarmos como o Senhor nos ama, para perseverarmos em teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor possa agir em nossos corações nessa noite, nos enchendo com a tua presença gloriosa, meu Jesus. Não nos deixe por nós mesmos. Nos faça seus servos, teus filhos. Nos eleja essa noite, ó Deus, como cidadãos do seu reino. Por favor, meu Jesus, em cada coração que está aqui presente, atue de maneira graciosa e poderosa, de maneira irresistível, que só o Senhor pode atuar. E certamente nos prostraremos, reconhecendo a tua grandeza, e viveremos como filhos eternos do seu reino. Nos faça, Senhor. Nos faça, meu Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite. Abençoe cada vida que esteve presente, os que estiveram nos seus lares acompanhando. Leva-nos em paz para os nossos lares e esteja conosco, meu Senhor. Que a tua graça possa transbordar sobre cada um dos nossos corações e que possamos prosseguir perseverando em teus caminhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos.